Todos os anos na prova do Enem caem pelo menos entre 3 a 4 questões que envolvem espaço agrário, agricultura junto com o meio ambiente. É um dos temas que mais caem na história da prova do Enem, principalmente dentro de geografia física. E essa aula vai ser uma aula sobre tudo de agricultura que você tem que saber para a prova do Enem. Não só de forma teórica, mas também trabalhando as principais questões, modelo que podem cair na sua prova. Então no final dessa aula eu vou primeiro passar toda a teoria que você precisa e no final eu vou resolver as últimas 15 questões de agricultura que já caíram na prova do Enem de 2022 a 2024. Eu quero que até você pause e tente responder antes de eu mostrar o gabarito aqui nessa aula para ver se você realmente entendeu ou aprendeu com apenas a aula que eu vou te ensinar aqui hoje. Bom, o que eu tenho para falar e conversar com você hoje sobre agricultura na sua prova do Enem? A primeira forma com que a agricultura pode cair na sua prova do Enem é sobre os modelos produtivos. Assim como a Revolução Industrial passou por fases, ali uma primeira fase da primeira Revolução Industrial, a segunda, a terceira, hoje talvez vivemos numa nova Revolução Industrial, né, que a gente diz um tempo mais moderno, agora com o ChatGPT, os modelos produtivos também tiveram um processo de evolução. A primeira etapa dos modelos produtivos é o modelo tradicional. O que é baseado no modelo tradicional produtivo? Isso é muito importante para que você entenda e consiga interpretar as questões. Não precisa memorizar esses conteúdos aqui, mas tendo esse substrato, essa base teórica com que eu vou te explicar, essa evolução dos modelos produtivos, você já vai entender como que o Enem cobra e o que você precisa para poder acertar as questões. Pense comigo, o modelo tradicional é o primeiro modelo. Ele é basicamente baseado nos saberes empíricos. O que são saberes empíricos? São os saberes das pessoas, são saberes dos povos que já vivem aqui, é o saber do São João, é o saber dos povos indígenas, são saberes baseados na experiência, no dia a dia. Imagina aquele produtor de agricultura ali mais familiar, que não teve contato ali com mecanização, que não teve contato com tecnologias de produção. Como é que ele sabe, por exemplo, o momento de plantar, o momento de colher? Isso é baseado na experiência. É um saber passado de geração a geração. Ele aprendeu a plantar, ele aprendeu a colher, ele aprendeu a cultivar, baseado no histórico da sua família, baseado no histórico das suas gerações, e ele vai passando isso para frente. Isso a gente chama de saber empírico. Empírico vem de empirismo, vem de justamente experiências, né? Lá em filosofia a gente fala sobre o empirismo de David Hume, que é basicamente o saber, o conhecimento adquirido das experiências. Eu quero que você entenda então que quando a gente fala de modelo produtivo tradicional, nós estamos falando de modelo que usa poucos instrumentos, ele tem baixa tecnologia. Na grande maioria das vezes, você tem que imaginar, se ele tem pouca produção, ele tem uma baixa produtividade, usa pouco tecnologias. Então esse saber mais tradicional, esse modelo produtivo tradicional, ele é mais voltado para a subsistência. O que é subsistência? Envolve mais no sentido de sobrevivência. É um modelo onde ele tem pouca escala e pouca mecanização. Geralmente aquela pessoa, aquele produtorzinho que tem ali a sua pequena propriedadezinha ali e ele produz mais para ele comer. Não é nem tanto com o objetivo dele sair vendendo, né? Nem para o mercado interno, nem para o mercado externo. Isso foi o primeiro momento, o modelo mais tradicional. Depois, nós passamos para um momento mais moderno dos modelos produtivos. A fase moderna, ela começa no momento onde a gente chama de Revolução Verde. A Revolução Verde, ela acontece mais ou menos ali em 1950, 1970. E o que você precisa entender sobre esse modelo produtivo moderno, como o nome diz, você tem que pensar justamente em tempos modernos. Tempos modernos, você tem que pensar em avanço da indústria, avanço da tecnologia, avanço da mecanização. Então, quando a gente fala de modelo produtivo moderno, você vai pensar em século XIX, século XX, tá? E você vai pensar justamente no quê? Avanço no uso de maquinária agrícola, uso de fertilizantes e agrotóxicos, com qual o principal objetivo? Claro que é aumentar a produtividade. O fertilizante busca, por exemplo, aproveitar solos que antes eu não conseguiria plantar sem uso deles, solos que não eram ali tão férteis para a plantação. Já os agrotóxicos entram no sentido de você combater as pragas e com isso também aumentar a produtividade. A gente vai ter também o uso de biotecnologias. É o momento onde a gente avança com a genética e com o avanço da genética a gente começa a estudar cada vez mais sobre sementes híbridas, sementes transgênicas mais resistentes a pragas, né, que duram mais. Então são vários fundamentos importantes que você tem que pegar aí para entender sobre qual que é o sentido dos modelos modernos produtivos, tá? Bom, a base do que você precisa entender quando a gente fala de modelo produtivo moderno é a base do agronegócio. O agronegócio é um sistema de produção em larga escala. Ele é focado no quê? Ele é focado na exportação, ele é um modelo produtivo
produtivo, onde o foco é aumentar cada vez mais a produtividade, produzir e aumentar cada vez mais o lucro e claro, que junto com isso a gente tem um impacto social. E é isso que a prova vai querer saber de você, que você entende que quando a gente fala de modelo produtivo moderno, vem a mecanização, vem a Revolução Verde, vem várias invenções, a gente expande, a gente ocupa mais territórios, a gente entra mais agora em territórios que antes não conseguia plantar, avança pelo centro-oeste, na produção da soja, na produção de outros grãos. Além disso, aumenta cada vez mais a produtividade, precisa de mais especialização da mão de obra. Claro, a gente vai ter muitas vezes ali aquele produtor da agricultura mais tradicional não conseguindo competir com essa mecanização. A gente tem processo então de êxodo rural, saindo do campo e indo para a cidade em busca de oportunidade. Nesse período, a gente tem avanço da urbanização. Então a gente tem impactos sociais, impactos ambientais. Claro, avançando com a mecanização, cada vez mais desmatamento, cada vez mais desgaste do solo. São vários fundamentos importantes que eu quero que você vá entendendo aqui, mas a gente vai abordar ao longo ainda dessa aula. E aí a gente chega agora numa agricultura mais moderna. E essa agricultura ela tem a cara do Enem. A cara do Enem 2024, a cara do Enem 2025, que é o modelo produtivo alternativo. Pensa que alternativo é você pensar, olha, essa agricultura que estamos fazendo, ela está sendo prejudicial. Ela tem vários impactos sociais e ela tem vários impactos ambientais. Precisamos buscar um meio alternativo, um meio que busca um equilíbrio ecológico. E é isso que é a agricultura do modelo alternativo. Ela vai buscar um equilíbrio ambiental e social. Ela vai ter agora como alguns dos conceitos a agroecologia, onde a gente faz algo mais sustentável em relação à plantação, algo que relaciona a rotação de culturas, adubação verde, uma agricultura mais orgânica e familiar. A gente vai agora utilizar sistemas agroflorestais, onde a gente agora não faz o desmatamento, né? Então a gente utiliza ali um sistema de plantação onde a gente utiliza lugares que a gente consegue replantar aquela árvore, faz o replantio, né, o reflorestamento. Então, ao invés de a gente ficar degradando um bioma, a gente utiliza algum outro local onde a gente possa fazer ali o replantio e o reflorestamento, e isso diminui o processo ali de desmatamento, né, e destruição de vários biomas, como o bioma do Cerrado e o bioma aí da Amazônia, tá certo? A gente diminui o uso de químicos para evitar também o processo ali de salinização do solo, processo também de eutrofização de rios e lagos, né, infiltração, desgaste do solo. Então, a gente vai diminuir o uso de componentes químicos e fertilizantes. A gente agora começa a se preocupar cada vez mais em proteger aquele solo e ter mais sustentabilidade. Essa é uma agricultura alternativa, é a agricultura do século XXI, é a agricultura que vem sendo buscada, e é isso que a prova vai querer saber, se você entende isso e consegue acertar as questões com esse raciocínio. Eu falei com você rapidamente aqui sobre Revolução Verde, e esse é um tema muito importante porque ele já caiu várias vezes na prova do Enem. O que então é essa tal de Revolução Verde? O que seria importante eu saber para a minha prova? Bom, a Revolução Verde é um conjunto de tecnologias que surgiram para aumentar cada vez mais a produtividade, né? Então, do ponto de vista, ela é ótima dentro disso, né? Porque acaba que o agro consegue ficar cada vez mais forte, consegue exportar mais, isso aumenta o PIB, aumenta o lucro, né? Mas tem vários outros impactos, então você sempre tem que ter essa noção de balança. Então, junto com a Revolução Verde, veio o quê? Veio inovações químicas com fertilizantes, agrotóxicos cada vez mais potentes, veio ali inovações mecânicas, agora o uso de maquinário, mecanização agrícola, muito bom, consigo produzir cada vez mais, mas muitos produtores acabaram perdendo ali espaço no meio rural e tendo que buscar outro lugar, e a gente precisa cada vez mais de mão de obra qualificada para operar esse maquinário. Vem também o uso de biotecnologia, sementes híbridas e transgênicas, podendo ocupar territórios que antes não eram ocupados. Quando eu digo isso, é importante que você tenha em mente esse mapa aqui. Olha só a expansão da soja, indo lá para o centro-oeste, expandindo cada vez mais aqui, rumo à Amazônia, rumo aqui também a todo o cerrado que resta, né? Então a soja expandiu cada vez mais para um território que antes não dava para ser plantada, um território que era ácido, aquele solo que não conseguia, por exemplo, ser utilizado para a plantação. Agora essa acidez consegue ser corrigida com um projeto que a gente chama de calcário, né? De calagem, né? A gente utiliza o carbonato ali, o óxido de cálcio, para poder fazer a correção desse solo e corrigir o pH, que antes era ácido, agora a gente consegue neutralizar e fazer a plantação dessa soja. Também avanço com os sistemas de irrigação, agora um ambiente que antes sofria com muitas vezes ali ser mais seco ou ter ali queimadas, né? A gente consegue agora utilizar a irrigação, então aproveitar o uso do sol e também manter ali uma umidade relativa para que eu consiga plantar e crescer essa soja. Tem várias consequências importantes ali que você tem que entender na sua prova. A primeira delas é a produção e a exportação aumenta. Claro que aumenta a grana, aumenta o lucro, mas também o que a gente tem que pensar? Aumenta muito mais a concentração de terras e o capital. O Brasil sofre com essa ideia de concentração fundiária e isso vai influenciar movimentos de reforma agrária, movimentos de distribuição de terra, já que a gente tem, historicamente no Brasil, a concentração de terras gigantescas de muitos hectares na mão de poucas pessoas. A gente vai ter aqui como um fenômeno que acontece
acontece aí em 1950, 1960, mais ou menos nesse período, que é o fenômeno de êxodo rural. Pessoas saindo do campo e indo em direção à cidade em busca de novas oportunidades, em busca de emprego, tá? Além disso, a gente vai ter um processo aí de degradação ambiental. Por quê? Porque está expandindo cada vez mais e biomas estão sendo degradados e biomas estão sendo destruídos. Quando a gente fala, então, do fundamento para entender rapidamente o que é a estrutura fundiária e a reforma agrária, é claro que a gente vai falar de alguns movimentos como o movimento sem terra, que pode ser abordado na sua prova do Enem. O que você precisa entender no primeiro momento é que o Brasil ele tem como característica uma alta concentração de terras. Isso significa que na mão de poucos donos a gente tem muitos hectares. Essas grandes áreas, na maioria das vezes, acabam sendo improdutivas e isso é inconstitucional. E a prova do Enem vai querer que você saiba isso. Como assim inconstitucional, Renato? Eu não posso ter uma terra lá e não plantar nela? Não, você não pode. Pela Constituição de 1988, toda a terra tem que ter função social. Essa é uma regra que tem, essa é uma regra não, é uma lei, né? Está na Constituição. Então, quando a gente pensa em uma terra, ela tem que ter função social, ela tem que ter função produtiva. E isso é para impedir que grandes produtores latifundiários comprem terras com objetivo de especulação, com objetivo de comprar ali um determinado território e ficar esperando esse território ali, por exemplo, valorizar para poder depois vender. A gente precisa que esse território seja produtivo, porque caso ele não seja, ele cai na reforma agrária. E aí essa terra vai ser distribuída pela lei, tá? Então olha só, isso aqui vai ser alvo também de disputas e muitas guerras que já aconteceram aí entre comunidades tradicionais e os grandes latifundiários. Mas entenda já no primeiro momento. O que é a concentração fundiária, né? A reforma agrária? O Brasil tem como histórico alta concentração de terras, tá? Poucos donos, com muitos hectares. Muitas vezes hectares não são produtivos. Se eles são produtivos, não tem nenhum problema. Se você está usando para produção, você está utilizando de forma social, está produzindo ali alimento, vai ter exportação e tudo mais. O problema é vários hectares sem nenhuma produção. Se isso acontecer, cai na Constituição da Reforma Agrária. Em 1988, então, o que é essa Constituição? O que ela vai trazer, tá? Ela vai dizer que toda propriedade rural tem função social. O que é ser uma função social? Ela tem que ter uso produtivo, ela tem que respeitar as leis ambientais e ela tem que respeitar as leis trabalhistas. E isso aqui é importante porque a gente vai ver vários casos. Primeiro, ela pode não ter uso produtivo. Tá parado lá, o cara tá esperando valorizar para vender essa terra. Pode acabar perdendo ela. Segundo ponto, ele pode estar, por exemplo, fazendo desmatamento, pode estar fazendo queimada ilegal, tá? Também pode cair no ponto aí e perder essa terra. Terceiro negócio, leis trabalhistas. A gente já teve casos aí de utilização de mão de obra até escrava no século 21 aí, cara. 2022, 2021 aí ocorrendo mão de obra escrava. Então tem que respeitar as leis trabalhistas do que acontece aí. Se vão a fundo ver ali as pessoas que trabalham nessas terras ali, acaba sendo bem estranho o que acontece ali escondido dos nossos olhos. A prova do Enem, querendo ou não, ela sabe disso, então pode aparecer, inclusive pode ser tema de redação aí sobre a concentração fundiária, hein? Nunca caiu direito do meio ambiente na prova do Enem, e meio ambiente é um tema forte, principalmente a questão de concentração de terras no Brasil. Isso aqui é um tema que eu recomendaria você estudar, tá? E aí, pode cair na redistribuição de terra. É qualquer terra que vai ser redistribuída, tá? O seu Joãozinho que tem uma fazendinha ali vai ser distribuída? O seu parente ali que tem uma terra que planta um boizinho, a terra dele vai ser distribuída? É claro que não. Qual tipo de terra vai ser distribuída? Do grande latifundiário que tem terra improdutiva, que está sendo ilegal, né? Então ele está legal. Ah, é ilegal invadir. Não, ilegal você ter uma terra improdutiva, porque isso está contra a Constituição, tá? Quando ocorrem as invasões ali, na verdade, eles são movimentos que vão lutar por essa ideia de redistribuição de terra, né, ali, e são movimentos como o MST, o MAB, o CONTAG, eles vão buscar acesso à terra e eles são grandes incentivadores da agricultura familiar. Então, o que acontece, né? Como é um objetivo de subsistência e a gente tem um processo de mecanização, acaba que muitas pessoas não possuem terras. Elas não possuem terras nem para morar, nem para plantar e, consequentemente, elas estão meio que jogadas, largadas, né? E aí o objetivo delas é ter um acesso à terra e utilizar essa terra para plantação e para a sobrevivência. Inclusive, notícias, né? A gente sabe que o MST, por exemplo, é um dos maiores produtores de arroz orgânico do Brasil, tá? Então tem gente que fala, não, isso não é verdade. Não, claro que é verdade. O MST é um dos maiores produtores de arroz orgânicos aí do Brasil, né? É importante que você saiba que eles utilizam essa terra para o ponto de trabalho. O que é essa tal de agricultura familiar aí, Renato, que você está citando? Tem que saber? Claro, vai cair na sua prova do Enem. Vamos entender. A agricultura familiar é caracterizada quando a gente tem famílias com pequenas propriedades. Então não adianta ser uma grande propriedade, que daí não é familiar, né? Imagine que familiar é algo que é feito pelas pessoas que moram ali naquela família, né? E poucos trabalhadores. Bom, o objetivo da agricultura familiar é o mercado interno. Diferente do agronegócio, que é o mercado externo, a agricultura familiar produz para o mercado interno. E ela busca muito mais a segurança alimentar. Para você que não sabe o que significa segurança alimentar, é um combate contra a pobreza extrema, é um combate contra a fome. Isso é garantir a segurança alimentar, é combater
a fome. E se você não sabe, no Brasil até pouco tempo a gente vivia aí no mapa da fome. Hoje em dia já não tá tanto assim. E isso é quando a gente combate a segurança, é quando a gente combate ali a insegurança alimentar, né? E o objetivo disso é claro com o mercado interno, porque o mercado agro ele vai exportar. Então enquanto tá exportando, o Brasil tá ganhando muita grana, tem gente passando fome no Brasil. Quem garante que internamente não vai ter pessoas passando fome é justamente o mercado interno. E aí que entra a subsistência do governo. O governo vai entrar com então esses subsídios para essa agricultura familiar, né? Também com o objetivo de combater a fome dentro da sua nação. Dentro disso a gente vai ter vários programas de incentivo, como o Pronaf e o PAA. O que são esses programas que podem aparecer na sua prova? Primeiro deles, o Pronaf é o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. Isso aqui é o governo quando ele dá um crédito e uma assistência técnica. Imagina que esses pequenos produtores, muitas vezes, eles precisam de ajuda para comprar sementes, para começar ali a comprar alguma outra ferramenta para fazer a plantação. Eles precisam de ajuda muitas vezes para poder vender, para poder embalar. Então o governo vai entrar com essa assistência técnica e muitas vezes com créditos para que eles possam começar o sistema de plantação ali. O segundo deles é o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos. Isso aqui é muito importante porque isso aqui garante o comércio. É quando o governo compra para escolas e programas sociais. Porque imagine o seguinte, né? Se eles estão produzindo essa agricultura aqui, digamos um arroz, para a agricultura interna, muitas vezes eles vão ter dificuldade de aquisição, tá? Então vai ter dificuldade. Quantas vezes você já comprou, por exemplo, um arroz do MST, né? Talvez você nunca comprou. Quando você olha a embalagem ali da tua casa, talvez você não viu. Ou alguns outros compram e nem sabe. Começa a olhar a embalagem do arroz, você vai talvez descubra ali que vai ter um símbolozinho do MST que são eles que estão plantando. Mas quem que garante isso? O governo muitas vezes vai dar esse subsídio, vai garantir essa comercialização, comprando principalmente para escolas e programas sociais. Do que faz mais sentido o governo comprar o arroz? Faz sentido ele comprar um arroz do agro que já está exportando para fora, para outros países, né, para distribuir nas escolas públicas ou nos programas sociais do governo ali, ou faz sentido ele comprar do próprio, né, da própria subsistência interna? Faz mais sentido ele comprar do interno, né, para girar o dinheiro interno no mercado interno, fortalecer aqui internamente. O agro já está exportando para fora com muita tranquilidade, tá certo? Mas, olha só, tem outros projetos importantes que eu quero que você entenda, trazendo de forma mais perto. Não vai pensar que o governo, ele só tem uma visão de fortalecer, o governo só liga para o MST e não liga para o resto do agro. Não é isso que acontece não, tá? Recentemente a gente passou por uma crise gigantesca aí no Brasil, tá? Inclusive por processo de taxação ali que houve entre Lula e Trump e tudo mais, e o governo ele garantiu o preço do arroz, tá? Então como tava levando ali, pesquisa aí depois, né? Até foi antes, eu acho, desse movimento de taxação, mas o preço estava elevando muito o preço do arroz, e o governo colocou um valor base, né? Ele colocou um valor básico no arroz, falou não vai subir o valor do arroz, né? Não vai subir, e começou a comprar de fora o arroz internamente, aqui comprando de fora e trazendo para o Brasil para manter o valor ali daquele arroz. Mas isso não quebra o agro, né? Por quê? Porque o governo também tem um processo de parceria e subsistência. Então muitas vezes o governo pode comprar o excedente, né? Ele pode subsidiar para fazer com que o produtor, tanto grande quanto pequeno, não fique em déficit. Se tem uma coisa que não perde muito no Brasil é o agro. O agro é muito forte. O Brasil é o maior produtor alimentar do mundo, né? Então ele tem muito programas de incentivos, tanto para pequenos produtores quanto para grandes produtores, né? A importância aqui então da agricultura familiar para a prova do Enem é você entender que ela traz emprego e ela também tem uma importância da cultura rural. Né? Então sabe aquela agricultura tradicional, orgânica, aquela agricultura familiar, aquela agricultura de tradição? Então é aqui que vai entrar. Muitas vezes o Enem pode trazer até mesmo sobre a ideia de identidade cultural, né? Existem alguns tipos de alimentos que são regionais, são aí identidades de culturas, alimentos característicos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, de São Paulo, do Centro-Oeste. Muitas vezes quem garante essa cultura alimentar ali vai ser essa agricultura familiar, não vai ser a agricultura mecanizada moderna, tá? Você sabe a diferença de agricultura extensiva para intensiva? A agricultura extensiva, cuidado, não é aquela extensiva grande e intensiva pequena, não. Pensa em extensivo, intensivo igual cursinho. A agricultura extensiva, ela é uma agricultura que tem grande área, então tem um grande território, e com isso ela também acaba tendo uma produtividade um pouco menor e ela utiliza pouca tecnologia. No início do Brasil, lá no Brasil Colônia, quando a gente tinha cana-de-açúcar e precisava de alimentar, precisava de fazer a pecuária, né, criar o gado foi criado de forma extensiva, de forma mais solta ali, né? Não era assim uma produção tão alta, né? Ou seja, utilizava pouca tecnologia. Essa é a agricultura extensiva. A gente tem que pensar em quantidade de toneladas que é produzida por área. Então, se eu tenho toneladas, né? E essa área, ela é dada aqui em hectares, se eu estou pensando em toneladas por área, se eu tenho uma área muito grande, acaba que a quantidade de toneladas que eu tenho por área acaba sendo menor, né? Porque eu tenho muita área. Agora, imagina que eu tenho uma área pequena, né? Eu tenho uma alta produção de tonelada ali de alimentos. Então, aí eu tenho uma agricultura
agricultura intensiva. O intensivo significa uma pequena área, mas produtividade demais, alta tecnologia. Então a diferença de agricultura extensiva para intensiva é que a intensiva, ela é uma pequena área e alta produtividade, utiliza tecnologia. Enquanto a extensiva, ela tem uma grande área e com isso acaba que a produtividade é menor e ela utiliza pouca tecnologia, tá certo? Bom, se você entendeu esses tipos de agriculturas, já podemos falar então sobre o que é o agronegócio. O agronegócio é focado em exportação. Ele vai ser um sistema produtivo que vincula vários pontos essenciais, como o campo, a indústria, a logística, o comércio internacional. Ou seja, o sistema agro, ele não é só o campo, ele envolve toda uma cadeia produtiva e essa é a visão que você tem que ter. Importante você entender até mesmo essa ideia de logística, porque a sua prova do Enem, ela pode trazer para você como a agricultura precisa de infraestrutura, ou seja, para acontecer o agronegócio, ele vai precisar de rede de transportes, ele vai precisar de logísticas e essa logística muitas vezes desenvolveu ali, ou seja, fez com que o Brasil expandisse, né, os seus fluxos produtivos, ou seja, a gente vai vendo o Brasil crescendo ali a soja e com isso a criação de rodovias que ligam o Brasil de ponta a ponta, ligando aos portos para facilitar esse escoamento produtivo. O Brasil também expandindo cada vez mais suas ferrovias, né, agora com o ouro ali, com o café, né, agora a expansão do café, o ciclo do café ali vai fazer com que a expansão das ferrovias também aumente cada vez mais, ou seja, aumenta a dinamicidade, né, isso vai acabar modernizando cada vez mais o campo cada vez mais integrado com tecnologia. Perceba que agora, a gente para aumentar a produtividade com o agronegócio, ele vai precisar de sistemas de sensoriamento remoto como GPS, mapeamento ali de temperatura, de solo, de pH, de produtividade. Então a agricultura hoje, o agro, vem daquele nome, né? O agro é pop. Por quê? Porque o agro precisa de logística, rede de transporte, modernização, mecanização, são vários pontos essenciais que você tem que saber aí sobre o agro, né? Bom, se você já sabe que alta produtividade é para exportação, quais são os principais produtos do agronegócio no Brasil? Soja, milho, algodão, carne bovina e cana-de-açúcar, são os principais aí do Brasil. Onde acontece a maior parte da produção? Principalmente no centro-oeste, mas tem um lugar muito importante que é a maior fronteira agrícola que a gente vai ter aqui no Brasil, que é chamado de Mato Piba. O que é a Mato Piba, tá? A Mato Piba é a união do Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, né? Eu quis trazer até alguns dados aqui para vocês, né? A maior e mais nova fronteira agrícola do planeta, ó, a maior fronteira agrícola do planeta é a Mato Piba. Qual que é a grande característica? 337 municípios e 73 milhões de hectares, cerca de 51% das áreas dos estados. Cerrado com 90% e pega ainda um pouquinho da Amazônia e um pouquinho da Ilha da Caatinga, mas grande parte dessa plantação acontece no bioma do Cerrado, que acaba sendo muito desmatado, né? A gente sabe aí que grande parte do Cerrado está sendo destruído, né? Por causa do agro, claro, né? Porque para plantar tem que desmatar na maioria das vezes ali. Existem na área cerca de 324 mil estabelecimentos agrícolas, 46 unidades de conservação, 35 terras indígenas, 36 quilombolas e 1.053 assentamentos de reforma agrária. Isso aqui é importante que você entenda, né? Porque aqui vai ter vários conflitos, né? E mortes também, vários conflitos aqui entre comunidades tradicionais. Vocês acham que essas brigas aqui entre os estabelecimentos agrícolas ali, os maquinários e também os 1.053 assentamentos do MST, as 35 terras indígenas, 36 quilombolas, eles não vão ficar entrando em conflitos em relação à distribuição de terra? É claro que vão, tá? Mas o mais importante você saber sobre o Mato Piba é que é a maior fronteira agrícola do planeta, né? 73 milhões de hectares, 324 mil estabelecimentos agrícolas, né? Para você ver como essa região é extremamente importante e também tem vários impactos ali ambientais, né? Quais são os impactos? Primeiro, expansão de monocultura. Essa região, uma região que, como ele precisa de alta produtividade, ele não vai ficar plantando várias coisinhas diferentes. Não, monocultura é você ir lá e plantar soja sem parar. É milho sem parar, entendeu? É algodão. É cana-de-açúcar, ou seja, é monocultura para produzir cada vez mais. Desmatamento extensivo, tá? A gente fala até muitas vezes de uma agricultura itinerante. O que é agricultura itinerante? É aquela agricultura que muitas vezes ela vai se mudando, ou seja, ela vai plantando um lugar, desmata ali, esgota o solo ao máximo. Quando aquele solo esgotar, ele sai e vai para outro lugar, até você esgotar os recursos. Então ele fica destruindo aquele solo, não se preocupa muito em recuperar não. Já a agricultura alternativa, ela já busca recuperar o solo, né? A mais orgânica agora já vai buscar mais recuperar o solo. A gente vai ter também o uso muito forte de agrotóxicos, né? Concentração fundiária muito forte, porque o que é concentração fundiária? Grandes hectares. Imagine que esses 73 milhões de hectares, grande parte deles estão na mão de poucos donos, tá certo? E isso vai ser alvo também de vários conflitos com comunidades tradicionais. Esses impactos, é claro que tem os impactos ambientais que podem cair na sua prova. A maioria deles a gente já fala nas aulas de impactos ambientais
ambientais e de solo, né, de meio ambiente, mas eu vou retomar aqui alguns importantes. Primeiro deles, erosão do solo e baixa fertilidade. Você sabe que erosão é um desgaste que vai acontecendo no solo ali, né? Muitas vezes desmatamento também provoca erosão. Imagine que a mata, ela protege muitas vezes da chuva, né, que vai bater ali naquele solo e vai fazer um desgaste, intemperismo e erosão do solo. Então quando bate na árvore, a gente acaba protegendo. Quando eu tiro aquela mata, eu vou fazendo cada vez mais um desgaste daquele solo. Tá certo? Além disso, né, vai fazendo também um processo de lixiviação, vai lavando ali aquele solo também, né? Diminui a fertilidade, claro, é um dos impactos ambientais, né? Porque você vai cada vez mais desgastando aquele solo e aí com isso você vai retirando aqueles nutrientes, se você não repor, aquele solo vai perdendo a sua fertilidade, né? Pode sofrer até um processo de desertificação. Cuidado para não confundir desertificação com salinização, porque salinização é quando eu tenho um excesso, muitas vezes, de nutrientes, deixando aquele solo ali, né, muito carregado, e aí também eu preciso tratar ali esse solo que está com excesso ali de minerais e tudo mais, né? Processo de salinização que acontece ali naquele solo, né? A gente também vai ter o processo de assoreamento, né? E eutrofização, que é quando eu tenho um carregamento de rejeitos até rios de água, né? Leitos de rios ali. A gente sabe que isso aí também é causado por um processo de uso extensivo de agrotóxicos e tudo mais, e processo de intemperismo e erosão, né? Eutrofização cai muito na prova do Enem, é quando carrega esses agrotóxicos, né? De nitrogênio, ali potássio, né? E fósforo, né? NPK. Eles são carregados até leitos de águas ali, isso causa uma proliferação de algas, micro-organismos, e isso acaba matando ali aquela flora aquática, tá certo? Desmatamento, principalmente do Cerrado e da Amazônia, né, são os dois principais aí que acabam sendo extremamente desmatados, beleza? A gente vai ter aí também, o que eu já falei pra você, que são aquelas comunidades ali, aquela agricultura mais itinerante, né, que acaba esgotando todos os recursos e aí fica se mudando, então ela fica se mudando de local até esgotar todos os recursos, não tem mais nenhum local. Soluções é o que a prova vai querer que muitas vezes você proponha, né? Então a gente vai ter manejo sustentável, que inclui uma agricultura mais orgânica, alternativa, um controle biológico, né? Então ao invés de eu utilizar agrotóxicos, eu começo a utilizar um controle utilizando predadores naturais ali, né? Ou muitas vezes utilizando até biotecnologia para controle biológico, tá certo? Mas ao invés disso, a gente não usa agrotóxico, que é muito mais prejudicial. Recuperação de solos vai ser essencial que você entenda. Uma das formas de fazer uma rotação de cultura, então você respeitando, né? Então uma hora planta leguminosas, feijão, outra hora planta o milho, né? Certo? Você vai utilizando tecnologia para fazer essa rotação ali de culturas, né? Processo de adubação verde, né? Então muitas vezes a gente coloca ali, o que é adubação verde? É você plantar leguminosas como feijão, porque o feijão, ele tem ali associação com as suas raízes como micorrizas, que consegue fazer a fixação de nitrogênio no solo, ciclo biogeoquímico. E a gente vai ter uma agricultura de precisão agora como solução também, né? Que é a utilização de softwares, tecnologia, GPS, né? Sensoramento remoto, para você identificar o melhor momento de plantar determinado ali alimento, né, determinados grãos ali, né, olhando para o solo, olhando para o pH, olhando para a época de chuva, para a temperatura, né, tudo isso aqui é uma agricultura precisa, agricultura de precisão, tá? Para fechar, a gente pode falar rapidamente aqui sobre agricultura urbana, um mecanismo que pode vir surgindo e vai aparecer nas provas mais recentes, 2023, 2024, já apareceu algo mais ou menos nesse sentido, que é uma autonomia alimentar, uma economia local que vem surgindo em grandes centros urbanos, né? Então, muitas vezes, hoje em dia, as pessoas já em terraços, utilizando os espaços mais ociosos, terrenos baldios, começam a plantar e fazer pequenas hortaliças. Isso facilita porque muitas vezes você não precisa se deslocar até um mercado ou esperar vir lá do meio rural para cá, né? A pessoa meio que vai conseguindo fazer as plantaçõezinhas delas ali no meio urbano, né? Isso aqui é o que a gente chama de agricultura mais urbana. O que pode aparecer na sua prova também, eu acho bem interessante você entender, é o fundamento sobre o que é hoje o espaço rural, né? O espaço rural hoje, ele não é delimitado apenas pela produção, né? Pela forma de produção ali de alimentos. Nem todo mundo que vive no espaço rural planta ali alimento, né? E tem ali maquinária agrícola e tudo mais, né? Hoje, o meio ali, o espaço rural, ele é muito produtivo. Isso aqui cai mais em espaço geográfico, né? Então é importante que você saiba que no espaço rural houve sim um êxodo rural pela falta ali de oportunidade de trabalho, mas hoje no meio rural a gente tem um aumento da população. E isso entra em contraponto, porque na atualidade, como que a população está aumentando, tá certo? Se a mão de obra está diminuindo, né? A população está aumentando, só que no espaço rural, a maioria da população que está indo para lá, na maioria das vezes, não é uma população ativa, né? Então a maioria dessa população que está indo para lá não é uma população ativa, né? Não é ativa, ou seja, não está indo para trabalhar. Muitas vezes tem mais de 60 anos ali, está aposentado. E o que isso mostra? Isso mostra uma heterogeneidade do espaço rural. Mostra ali que é um espaço muito amplo, né? Dentro das oportunidades. Eu posso morar hoje no espaço rural e trabalhar aqui na internet. Posso estar dando aula agora morando aqui no interior, no sítio, tá certo? Não necessariamente eu preciso estar plantando, tá? Lembre-se sempre que a prova do Enem é uma prova que gosta muito de relacionar o conteúdo com a sociologia. Então, o agro e questões sociais. Lembre-se sempre dessa disputa aí, né, entre desigualdade fundiária e o trabalho precário, né? Então,
É um trabalho muitas vezes que o camponês, aquela pessoa que trabalha ali na estrutura, foi muito explorado ao longo da história. Hoje em dia talvez comecem a tentar valorizar um pouco mais, melhorar suas condições de moradia, mas sempre com o objetivo de aumentar a produtividade e a exploração. A gente tem uma desigualdade fundiária que é a concentração de terra e a reforma agrária busca tentar brigar um pouco com isso, né? Substituição da mão de obra, né, humana pelo maquinário, isso causou muitos desempregos, impactos sociais. Então o processo ali da Revolução Verde causou isso também, né? O êxodo rural, substituição da mão de obra, tá certo? E a migração do campo para a cidade causou uma urbanização acelerada. Aí a gente entra no processo de urbanização que aconteceu também no Brasil, tá? Migração do campo da cidade, hoje é uma outra característica, que é o quê? Muitas pessoas saindo da cidade e indo para o campo, né? Já é uma característica mais moderna do que vem acontecendo. Pessoal, essa é toda a teoria que você precisa para acertar qualquer questão de agricultura na sua prova do Enem, tá? Essa aqui é só a primeira parte. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou responder de forma bem rápida com você 15 questões do Enem para você ver como a agricultura é fácil, como é padrão na prova. É só você vir comigo aqui. O que eu vou recomendar que você faça? Eu vou recomendar que você leia a questão e tente responder primeiro sozinho, tá? E aí você vê a minha resposta e vê se você entende o conteúdo. Olha só o Enem PPL 2022. Essas inovações produtivas tiveram como consequência o quê? Então, se ele está trazendo aqui, ó, inovações produtivas, eu leio a fonte, tá? Técnica e natureza e desenvolvimento do agronegócio. Opa, tá falando de agronegócio. Lembra que agronegócio tem a ver com alta produtividade, mecanização. Então, essas inovações produtivas vai ter um objetivo muito mais pautado em cima do quê? Muito mais pautado no lucro, no aumento da produtividade. Então, vai ter como consequência o quê? Com certeza não é algo muito produtivo, não é algo muito positivo para o meio ambiente e nem muito positivo socialmente, né? É produtivo muito mais no conceito de expansão, no conceito muito mais ali de lucro. Vamos ver. As inovações do preparo do solo, da engenharia genética, variedades adaptadas no clima do cerrado permitiram incorporar o pacote técnico herdado da Revolução Verde ao ambiente até então considerado hostil para a atividade. Ah, o cerrado, né? Então, um ambiente ali muito ácido, antes era hostil para a gente produzir. Dessa forma, o cerrado apenas foi incorporado à dinâmica do agronegócio, na medida em que os processos produtivos existentes não precisavam passar por modificações substanciais para serem produzidos nesse novo ambiente. Então, o que ele está trazendo? O processo de Revolução Verde que possibilitou a expansão do agronegócio para o cerrado que antes não dava para ser produzido. Ele vai dizer, essas inovações produtivas tiveram como consequência o quê? Letra A, expansão das áreas de cultivo, mas não é justamente isso que ele está dizendo ali no texto, que expandiu para o cerrado uma área que antes era considerada hostil? Eu já pensaria nessa. Letra B, manutenção da empregabilidade rural? Não. Aqui diminuiu a empregabilidade rural. Lembra que uma das consequências do agronegócio é o êxodo rural, as pessoas saindo do campo e indo para a cidade. C. Priorização da adubação orgânica? Não, lembra que o orgânico é aquela adubação mais alternativa. Aqui é uma adubação muito mais utilizando fertilizantes, é o agronegócio, focado no lucro, um modelo produtivo moderno. Letra D. Preservação das nascentes dos rios? Com certeza o agronegócio não está preocupado com nascente de rio. Lembra que uma das consequências é o processo de assoreamento e até mesmo de eutrofização de rios e lagos pelo uso de fertilizantes. Letra E. Estagnização da mecanização agrícola? Com certeza não. Estagnização com certeza não é uma característica da Revolução Verde, porque aqui houve uma expansão do maquinário. Então, qual foi a consequência das inovações? Expansão das áreas de cultivo para áreas que antes eram consideradas hostis, tá certo? Facinha, né? Enem PPL 2022 recente. Olha só, mais uma. Vamos lá. A construção do sujeito histórico mencionado pelo autor problematiza a relação entre... Então, olha só, os parceiros do Rio Bonito, do ADES 1971, né? Então, problematiza a relação entre o quê? A construção do sujeito histórico. O equilíbrio ecológico e social do caipira se estabeleceu em função do que poderíamos qualificar as condições primitivas do meio. Terra virgem de fácil amanho, abundância da caça, pesca e coleta, fraca densidade demográfica, limitando a concorrência vital. Quando, apesar disto, um determinado meio se exauria relativamente aos seus precários recursos técnicos, é claro, não em absoluto, ele corrigia a situação pela mobilidade. A mobilidade recria o meio, permitindo as condições desejadas e, deste modo, garante o equilíbrio. Pessoal, sabe o que ele está trazendo aqui? Ele está trazendo um estilo de produção, ó, a mobilidade garante o meio. Ele está falando aqui sobre uma produção itinerante. Sabe o que é uma produção itinerante? É o que eu já estava falando ali para você. Ela tem como característica a mobilidade.
tá? Mobilidade. O que que ele diz aqui? Nessa produção, eu vou lá e pego uma terra, como o equilíbrio ecológico e social do caipira. Estabeleceu em função do que podemos classificar como condições primitivas do meio. Terra virgem, face a mãe, abundância de caça, pesca e tudo mais, beleza. Quando, apesar disso, determinado meio se exaurir, ou seja, quando acaba os nutrientes do meio, relativamente aos seus precários recursos técnicos, é claro, como ele não tem um recurso técnico para aproveitar todos os recursos minerais daquele meio, o que ele conseguia plantar, ele conseguiu. Esgotou os recursos minerais, ele corrigia a situação como? Corrigindo o solo, melhorando a irrigação, fazendo uma adubação verde, rotação de culturas? Não. Como é que ele corrigiu o problema quando aquele solo já não dava mais para plantar? Ele se mudava. É a mobilidade. A mobilidade recria o meio, permitindo condições desejadas. Aí vai buscar um outro território agora para plantar novamente. Isso aqui é um modo de produção itinerante. O sujeito histórico, então, ele está utilizando uma produção agrícola itinerante. Mencionado pelo autor, problematiza a relação entre o quê? A agricultura familiar e diminuição do mercado local. Em nenhum momento ele está falando sobre dinâmica do mercado local, sobre comércio, sobre venda, tá certo? E talvez você poderia pensar em agricultura familiar, mas não no primeiro momento em dinâmica local. E lembre que a agricultura familiar ela tem um foco muito maior na subsistência. Ela agride bem menos o solo, tá certo? Ela não tem esse tanto caráter de exploração assim. Comunidades autônomas e garantia de direitos sociais, em nenhum momento está falando de direitos sociais, de reforma agrária, de expansão de terra. Letra C. Cultivos itinerantes e disponibilidade de riquezas naturais é justamente isso que o texto está trazendo. Quando o texto fala sobre mobilidade, que ele esgotava um meio e já mudava para outro, ele está falando de um sistema de produção itinerante e que utiliza basicamente a disponibilidade de recursos naturais. Quando acaba de um meio, eu busco em outro. Uma questão extremamente específica, mas com uma aula que eu te dei aqui, você acertaria ela com muita tranquilidade, porque eu já abordei. Essa é a diferença. Quem tem a aula acerta, quem não tem não acerta. Letra D. Cercamento de latifúndios e proletarização dos setores camponeses. Em nenhum momento ele falou sobre cercamento de latifúndio, proletário, disputa de terra. Letra E. Condições de competitividade e ampliação da agroindústria moderna. Em nenhum momento ele falou de mecanização. Ele falou ali de um caipira, ele falou ali de equilíbrio ecológico, que ele plantava uma região boa. Aí ele diz, até ele diz aqui, ó, relativamente aos seus precários recursos técnicos. Então, o que ele diz? Esse caipira, ele tem que se mudar, esse camponês, ele tem que se mudar porque ele não tem recurso técnico, ele não tem maquinário, né? Então, ele gasta o solo e depois ele vai para outro lugar que dá para ele plantar ali. Ele é itinerante, esgota os recursos naturais ali, tá? Olha só, mais uma do Enem 2022 PPL, pessoal, é muita questão de agricultura que cai na prova, tá? É o que mais cai em geografia. Da perspectiva apresentada no texto, as melhorias nas condições de vida do trabalhador são explicadas pelo quê? O paradoxo do mundo de trabalho. Há 15 anos, a média de cana cortada era de 6 toneladas por trabalhador por dia. Hoje, os trabalhadores cortam 10 toneladas, aumentou a produtividade. Intensificou-se o ritmo da jornada de trabalho para que o trabalhador seja competitivo. A referência dele passou a ser a máquina, então agora o trabalhador compete com a máquina. As usinas, para ter um trabalhador com esse perfil, não podem tratar-lhes como migrantes de antigamente. Ele precisa de uma comida especial. Então melhorou o padrão de alimentação, precisa de descanso especial, por isso os alojamentos foram melhorados. Na perspectiva apresentada no texto, as melhorias nas condições de vida do trabalhador são explicadas pelo quê? Vamos ver. São explicadas pela distribuição equitativa de terra, pessoal? Até hoje o Brasil não tem uma distribuição equitativa, o Brasil ainda é um país onde tem concentração fundiária, terras, muitos hectares da mão de poucos, não é isso que o texto está dizendo. Incremento da oferta de emprego, não é isso que o texto está dizendo, não aumentou a oferta de emprego, na verdade até diminuiu, né? A mão de obra ali, agora tem menos vagas e esse trabalhador precisa produzir cada vez mais, tá certo? Então não aumentou a oferta de emprego, diminuiu a oferta de emprego e esse trabalhador ainda tem que produzir mais e competir com a máquina. Letra C. Demanda de elevada qualificação? Cuidado, que esse aqui é um distrator forte. O que o texto está dizendo é que as melhorias na condição de vida dos trabalhadores são explicadas pelo quê? Pela demanda da elevada qualificação. O texto está dizendo que esse trabalhador, antes que produzia 6, agora produz 10 toneladas. Melhorou a vida dele não porque ele buscou uma qualificação, ele ainda é um cortador de cana, entendeu? Uma qualificação é você buscar um treinamento, uma especialização, você produzir ali, ou seja, você trabalhar com maquinário. Ele continua ainda sendo um cortador. A melhoria da qualidade de vida dele aumentou por quê? Porque agora tem uma exigente crescente produtividade. Então eles estão melhorando a qualidade do produtor porque ele tem que produzir mais, ele tem que conseguir render mais. E para isso ele tem que ter força. Então ele tem que ter alimento para comer e ele tem que conseguir descansar melhor. Porque se ele não descansar e não comer de forma adequada, ele não vai conseguir produzir tanto quanto ele poderia. Então por isso
isso, e apenas por isso, é que está melhorando a qualidade de vida dele, para que ele possa cada vez mais produzir e ter mais lucro. Não é porque ele se qualificou mais, e também não é porque houve um aperfeiçoamento do marco normativo ou das normas, né? Então agora as normas trabalhistas foram aperfeiçoadas, né? Não é por causa disso, é sempre o objetivo do agro de cada vez mais aumentar o seu lucro, tá certo? É padrão de resposta do Enem. Olha só, mais uma do Enem 2022, estamos fazendo ao longo do tempo. A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro, em sua relação com a cidade, ao ressaltar sua função de olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante movimento, movido a tijolo e cimento, de quem que ele está falando aqui? Está falando do espaço urbano, né? A cidade, movida de tijolo a cimento, precisa de arroz e feijão. Então o que ele está dizendo? Aqui, basicamente, ele acabou de dizer que a cidade precisa do campo, tá? Por que precisa do campo? Porque sem o campo a cidade não come. Não é um grande argumento do agro, né? Sem o campo, você não come, entendeu? Então esse é o grande argumento do agro, né? Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão, agradeça a Clemente, que leva a semente em seu emboral, Zezé e Penoso Balé, de pisar no cacau, Maria, que amanhece o dia lá no milharal. Então o chocolatinho que você come, ali o milho que você gosta, né? E tudo mais, tem que agradecer aqueles que estão lá no campo, colhendo, plantando e trazendo isso até a sua mesa. A letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro, em sua relação com a cidade, ao ressaltar a função do quê? Letra A, fornecer mão de obra qualificada? Não, né? Ele não está falando que o campo fornece mão de obra qualificada, que o espaço rural brasileiro fornece mão de obra qualificada. Incorporar a inovação tecnológica, ele cita aqui, ó, a Clemente, que leva a semente, o Zezé, que pisa no cacau. Que inovação tecnológica é essa? Isso aqui, pessoal, é a produção, ó, é a produção tradicional, é a produção do início ali, não tem a ver com mecanização e tecnologia. C, preservar a diversidade biológica, e no momento ele está falando sobre preservação ali. O que ele está trazendo sobre uma dinâmica do espaço rural? Promover a produção alimentar. Aqui, olha só, garantir a moradia básica? Também ele não falou de moradia. Aqui a gente chega na relação. Ele diz o seguinte, ó, a letra da canção valoriza uma dimensão do espaço rural brasileiro em relação com a cidade ao ressaltar sua função de promover a produção alimentar, ou seja, abastecer o alimento que é comido lá na cidade, tá certo? Então você lembra sempre que o comando ele tem que complementar aqui a alternativa. Então sempre que você quiser ver se tem certeza, lê o comando, volta na alternativa e vê que ele completa. Mas aqui é uma questão padrão para quem já faz várias, tá? Mais uma do Enem 2021. Pausa, tenta fazer e agora eu vou fazer. Olha só. No campo brasileiro, as transformações descritas no texto tiveram como efeito o quê? A agricultura científica globalizada e fronteira agrícola do mundo moderno. Pessoal, isso aqui já me remete ao agronegócio. A partir da década de 1990, parte significativa da agricultura brasileira sofreu grandes transformações com a adoção de novas tecnologias de informação, menor intervenção estatal e maior regulação das empresas mundiais de insumos e comércio agrícola. Trata-se da emergência de uma agricultura científica e globalizada. Então aqui a gente está falando de modelo produtivo moderno. No campo brasileiro, as transformações descritas tiveram como efeito o quê? Vamos ver qual que é o efeito da agricultura moderna? Primazia do cultivo orgânico? Claro que não. Cultivo orgânico é agricultura alternativa, não é moderna. Letra B. Superação do modelo agroexportador, ou seja, o Brasil deixou de exportar? Não, o agronegócio expandiu a agricultura científica porque ele queria se tornar mais competitivo, aumentar ainda mais o modelo agroexportador. Valorização dos saberes tradicionais? Claro que não, a gente está falando de agricultura científica globalizada, cada vez mais deixando de lado os saberes autóctonos, os saberes tradicionais. Letra D. Abrandamento dos conflitos violentos? Como abrandamento? Se eu estou falando agora de avanço científico e globalizado, estou falando de avanço do agro. Com o avanço do agro, a gente tem um avanço da expansão da fronteira agrícola. E a gente vai ter povos ali de assentamento de terra, quilombolas, indígenas, que vão entrar em conflito. Com o avanço do agro em 1990, nós tivemos vários conflitos, meu amigo, ali da reforma agrária, tá certo? Muito cuidado, abrandamento não, intensificou ainda mais o processo de mecanização dos conflitos. Fortalecimento das atividades monocultoras? Perfeito, aí é característica do agronegócio. O agronegócio fortificou ainda mais as atividades monocultoras, porque aumenta a produtividade, né? A produção em massa, e isso faz com que aumente o lucro. O Enem 2021 vai trazer mais um fundamento, olha só. Para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, as técnicas referidas no texto buscaram adaptar os cultivos ao quê?
Programa de Melhoramento Genético de Uvas no Brasil. Atualmente, o Programa de Melhoramento de Uvas no Brasil utiliza métodos clássicos de melhoramento, como seleção massal, seleção clonal e hibridizações. Ações de ajuste e manejo de seleções avançadas vêm sendo desenvolvidas paralelamente ao Programa de Melhoramento, no sentido de viabilização desses materiais. Ao longo dos seus 40 anos, uma grande técnica trabalhou para executar projetos de pesquisas para atender às necessidades e às demandas de diferentes atores da vitivinicultura nacional, incluindo produtores de uva de mesa para exportação do semiárido nordestino. Pera lá, calma aí. A gente sabe que uva geralmente é produzida lá na Serra Gaúcha, aqui onde eu moro, aqui perto. Eu sei que uva, eu vou ali em Bento Gonçalves, aqui perto de Porto Alegre. Ali tem vinícolas ali gigantescas. Ali perto de Gramado também, né? Entre outras, Garibaldi, né? Característica, o clima, né? Um clima temperado, mais europeu, ali faz com que a produção de uva seja muito forte. Agora, produção de uva no semiárido nordestino, né? Como que isso é possível? Apenas com engenharia genética. Pensa que o semiárido nordestino precisa agora de muita tecnologia, tanto para a uva, para adaptar aquele novo ambiente, quanto para o processo de irrigação, de correção de solo e tudo mais, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Produção de uva no semiárido nordestino, né? Então, eles vão produzir, é claro que isso provavelmente vai ter um custo muito maior do que produzir numa região natural, né? Interessante melhorar a qualidade do vinho artesanal que produz. Ele vai dizer, para melhorar a produção agrícola nas regiões mencionadas, que no caso é no semiárido nordestino, as técnicas referidas no texto buscaram adaptar o cultivo ao quê? Espécies nativas ameaçadas? Não, a uva não é uma espécie nativa ameaçada, tá certo? O problema é mais o território ali, né? Ela é característica do sul do Brasil, eles estão querendo levar a produção de uva lá para o Nordeste. Letra B. Cadeias econômicas autônomas? Também não, né? Não é uma cadeia econômica autônoma, ela é dependente de produção, ela precisa ali todo um processo logístico, né? De cuidado, então não é uma produção autônoma, né? Nem familiar. C. Estruturas fundiárias tradicionais? Claro que foge, né? Cuidado. A uva, a gente pode achar que pessoas também podem ter ali uma plantação de uva na sua produção tradicional, mas aqui ele está falando na produção agrícola, nas regiões mencionadas, que no caso é o semiárido, não dá para ser feito de forma tradicional. Eu preciso, olha só, de melhoramento, de seleção clonal, hibridização. Isso foge da ideia tradicional. Isso aqui é moderno, tá certo? Agora, olha só o que ele vai dizer no texto, tá? As técnicas referidas no texto buscaram adaptar o cultivo aos elementos ambientais singulares? Opa, sim. Esse processo de singularidade, esse processo de hibridização, esse processo de seleção clonal, de adaptação às uvas semiáridos, é basicamente o processo de utilizar a biotecnologia para adaptar a produção aos elementos ambientais que são singulares, que são específicos daquela região, seja em temperatura, solo ali, ou regime de chuvas, tá certo? São vários elementos que são singulares daquela região, daquele bioma, e que através da biotecnologia eu consigo adaptar. Então, perfeito, a letra D responde a nossa questão difícil. Mercados consumidores internos? Não, porque isso aqui não é produzido para o mercado consumidor interno, né? Você tem que pensar que se eu quero levar a uva para o Nordeste, eu não quero produzir a uva pro cidadão que mora ali no Nordeste, né? Imagina você, se você é um aluno do Nordeste, você acha que a produção de uva tão cara, tecnologia, com hibridização, expansão clonal, seleção clonal, é para produzir uma uva para estar no teu mercado ali, aí você vai chegar lá no mercado, um caixinho de uva vai estar R$100, tu vai comprar? É claro que não. Né? Então, para que eles estão produzindo essa uva? Para o mercado externo, que é quem vai comprar. Eles querem amplificar cada vez mais o mercado externo, exportar essa uva, essa produção de vinho, não é? Não vai ser para você que está ali, porque você não vai comprar, tá? Porque está muito caro, entende? É muito caro, provavelmente, comprar uva ali no Nordeste, né? Por quê? Porque ou tem que vir aqui do Sul, ou para plantar lá com tecnologia vai estar muito caro no mercado. E o cidadão comum ali que mora ali no Nordeste, ele não vai encontrar nem mesmo quase professor de geografia dando uma aula tão completa como essa. Tem várias aulas, mas não tão completas como essa aqui. É por isso que essa aula aqui, ela merece simplesmente o teu like e a tua inscrição no canal se você ainda não é inscrito. Seria bizarro você estar assistindo essa aula e não ser inscrito no canal, justamente um canal aqui que tem a maior variedade e quantidade de conteúdo estratégico para a prova do Enem, tá? Então, pelo amor de Deus, como é que você ainda não está inscrito se ainda não está, né? E o segundo ponto essencial é que você precisa deixar um like e um hype. Por quê? Porque quando você deixa um like e um hype, você impulsiona ainda mais, né? Se você for aluno dos bons, você ainda deixaria um comentário agradecendo por essa aula aqui, né? Mas eu vou esperar até o final para você deixar um comentário e dizer o que você achou dessa aula aqui de agricultura. Vamos fazer o Enem 2023. Olha só. A prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano o quê? Então vamos ver. A prática agrícola tem uma vantagem no espaço urbano. Qual que é?
Os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm acrescentados nos últimos 20 anos, tanto por meio de reprodução de modelos de vida antigos vinculados ao resgate dos próprios costumes, como e cada vez mais são revelados hábitos inventivos dos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior com o campo, ou seja, nunca moraram no campo, passam a se dedicar a essas atividades. Ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação, permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências da agricultura urbana. Opa, lembra que eu falei para vocês sobre agricultura urbana? É você plantar utilizando ali terraços, né, telhados, terrenos baldios, né, e aqui o texto está dizendo isso. É basicamente pessoas que nunca tiveram contato com o cultivo agrícola do espaço rural, sempre viveram na cidade e começando agora a ter um contato e diminuindo ali o percurso da cadeia produtiva. O comando pergunta: a prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano o quê? Letra A, ocupação de espaços ociosos? Claro, você assistiu a aula do Renato Palmeira. É uma característica da agricultura urbana. Que aula que você viu falando de agricultura urbana? Quase nenhuma, tá? Mas eu falei na minha, tá? Por quê? Porque eu sei que cai na prova do Enem. Ou seja, ocupação de lugares ociosos. B, densificação da área central? Não, a prática agrícola não aumenta a densificação, ela só está ocupando lugares que antes não estavam sendo ocupados. Isso aqui é importante porque já caiu no Enem também, né, falando nas favelas, né, também sobre esses espaços que estão sendo ocupados ali, né, tem várias periferias que vão sendo ocupadas. Quando você vê ali favelas do Rio de Janeiro, como Rocinha, entre outras ali, você vai vendo ali entre aquelas casinhas vários lugares sendo plantados, utilizando ali como plantação. Então a gente está ocupando aqueles espaços que antes não estavam sendo utilizados. Isso não aumenta a concentração de pessoas, eu só estou utilizando um espaço que antes era ocioso. Valorização do mercado externo? Não, porque esse cultivo ele é interno, né? Ele é familiar, geralmente a pessoa planta para ela mesma comer. Ela nem vai vender o que ela está plantando ali, porque é no seu quintal ali, é no seu terraço, né? Priorização de insumos químicos, nem é utilizado insumos químicos, porque isso é caro. A pessoa só tem uma terrinha ali, ela planta ali, né? Algumas sementes. Mecanização da técnica de cultivo? Não, porque é uma agricultura familiar, é uma agricultura tradicional, como dita no texto. Vamos lá, o Enem, mais uma aqui, o Enem 2022, ela vai dizer o seguinte, ó: a ação governamental descrita constitui uma importante conquista para os pequenos produtores, em virtude do que? Em 2003 teve início do Programa de Aquisição de Alimentos, ó o PA que eu falei para vocês, confia em mim, eu te dou a aula mais completa, tá? Várias mudanças na perspectiva dos mercados institucionais, trata-se do primeiro programa de compras públicas com uma orientação exclusiva para a agricultura familiar, articulando-a explicitamente com a segurança alimentar e nutricional. O programa é destinado à aquisição de produtos agropecuários produzidos por agricultores enquadrados no Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF. Incluídas aqui as categorias assentadas da reforma agrária, entre outros. Beleza. Você já entendeu que são os programas aqui do governo, o PRONAF e o PAA, tá? Qual que é a importância deles? O texto vai perguntar isso de você. O Enem 2002 está perguntando e eu te expliquei na aula. A ação governamental descrita constitui uma importante conquista para os pequenos produtores, em virtude do quê? Letra A, inovação tecnológica? Claro que não, filho. É agricultura familiar. É uma agricultura feita por pessoas ali com pouco maquinário. Não tem inovação tecnológica. É no máximo assistência técnica que o governo faz. Letra B, reestruturação fundiária. Cuidado, porque reestruturação fundiária eu estaria dizendo de eu redistribuir terra, né? Uma reestruturação fundiária, mas aqui esses programas do governo, eles não têm por objetivo a reestruturação fundiária. A reestruturação fundiária é uma demanda social ali de movimentos que são feitos para que ocorra uma distribuição de terra, mas esses programas não têm esse objetivo. O PRONAF, o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, ele tem um objetivo muito claro, é ajudar esse pequeno produtor, né? Não com reestruturação fundiária, tá? Como é que ele ajuda? Com uma comercialização garantida. Esse é o principal objetivo desses programas, garantir que esse pequeno produtor, ele vai ter, primeiro, um subsídio para comprar sementes, para conseguir fazer ali, tá? Ele vai ter ali uma comercialização garantida, então o governo vai comprar dele para dar nas escolas, tá certo? Para dar em programas sociais, porque muitas vezes esse produtor, ele não tem garantia que ele vai conseguir vender isso no mercado, né? Que esse produto dele vai ser comprado. Né, esse produtor, e ele precisa comer, ele precisa sobreviver, então ele planta e ele vende. Quem compra? O governo compra, distribui nas escolas, nos programas sociais, então uma comercialização garantida. Esse é um dos primeiros fundamentos vantajosos aqui dessa relação com o governo, com esses grupos, né, como MST, entre outros. Eliminação do custo de frete? Não, tá, até pode ter um custo de frete, não é esse o objetivo do governo. Negociação na Bolsa de Valores? Também nada a ver, cara, pensa que é uma produção pequena, né, de subsistência, né, subsistência. Vamos lá, Enem 2024, as questões agora mais recentes da prova que caíram também, né, para você saber como é que caiu recente na prova. Será que você acertou essa no passado? Comenta aí, você acertou essa questão no passado, em 2024? De acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de intensificar o quê? Cada objeto é, em si mesmo, um sistema de funcionamento sistematicamente.
Um grande supermercado ou shopping center seria incapaz de existir se não fosse servidos por vias rápidas, estacionamentos adequados e acessíveis, sistemas de transporte público com horários regulares e conhecidos, e se no seu próprio interior as atividades não tivessem subordinadas a uma coordenação. Esse é o caso dos armazéns, dos silos, etc. Os portos, a rede rodoviária de um país e, sobretudo, a rede ferroviária são exemplos de objetos complexos e sistemas. Então, aqui ele está falando sobre o sistema industrial, a natureza do espaço, técnica, tempo, razão e emoção. Ele está falando, de acordo com o texto, o território torna-se cada vez mais dotado de objetos com a finalidade de identificar o quê? Olha como ele fala, ferrovias, armazéns, silos, vias rápidas, adequadas e acessíveis. Qual que é a finalidade, então, desses objetos? Desindustrializar a economia, cada vez mais industrializada. Desregulamentação do mercado cada vez mais regulado pelo Estado. Letra C, concentração da produção cada vez mais desconcentrada. Concentra-se a renda e não é a concentração fundiária, mas a produção cada vez mais descentralizada. Distribuição da renda, o que não tem no Brasil é distribuição de renda. Tá certo? Letra E, dinamização do fluxo, perfeito. Quando eu falo de redes de ferrovias, quando eu falo aqui de armazém, de silos, de vias rápidas, de adequação, um grande supermercado, um shopping e tudo mais, portos, a rede rodoviária, né? Tudo isso aqui são o quê? São fluxos produtivos que conectam o Brasil de ponta a ponta, dinamizando, fazendo com que os produtos cheguem cada vez mais rápidos, que o alimento chegue cada vez mais rápido, né? E aí eles conseguem vender mais. Muito do que você come, meu amigo, não é produzido do lado da tua casa, tá? A maioria dos alimentos que você come não é produzido lá da tua casa. Inclusive, né, quando deu as enchentes aqui em Porto Alegre, faltou alimento nos mercados, né? Por quê? Porque muitos alimentos, meu amigo, vêm de longe, vêm pelas rodovias, né? E aí, quando tava tendo as enchentes, fechou as rodovias, não tava chegando alimento, cara. Entendeu? Não chega alimento, né? O alimento não é produzido aqui do lado, ele é produzido longe, ele precisa desses fluxos. E a gente se surpreende como ele chega rápido. Né? O alimento que é lá de um estado, né, sei lá, 1.000 quilômetros aqui de Porto Alegre, chega aqui no outro dia. A mesma coisa, o arroz que é plantado aqui no Rio Grande do Sul, chega na tua casa lá, já está no mercado na mesma semana, entende? Então é muito rápido os fluxos, é isso que você tem que saber. Olhando em 2024 PPL cobrando também, agricultura. Que prática é capaz de atender ao tipo de conciliação entre economia e ambiente defendida no texto? Um dos grandes desafios do combate do desmatamento no Brasil consiste na intensificação das atividades agropecuárias. Agro mais a pecuária extensiva do gado. Uma maior produtividade por hectare reduziria a necessidade de incorporação de novas áreas agrícolas para o aumento de produção, diminuindo a pressão sobre o desmatamento. Concilia-se a expansão da produção de alimentos, fibras e biocombustíveis com a necessidade de preservação ambiental. Sustentabilidade agropecuária no Brasil, desafio da intensificação, uma jornada pelo contraste, tá certo? Ele vai dizer que prática é capaz de atender à conciliação entre economia e ambiente defendida no texto? Vamos ver. Fiscalização de parques naturais. O que tem a ver os parques naturais com a cadeia produtiva? Com você plantar e desmatar. Parques naturais são reservas ambientais. Letra B. Monitoramento de cursos fluviais. Fluvial é rio. O que tem a ver cursos fluviais com o processo de desmatamento e plantação? Letra C. Mapeamento de recursos minerais? Não, porque recursos minerais é onde eu posso ver um solo mais fértil, onde eu posso fazer extração de recursos, mas é que eu estou falando do problema de eu ter que desmatar e produzir. Então tem um grande embate. Eu preciso plantar, mas quando eu vou plantar, eu acabo desmatando. Como é que a gente concilia isso? Letra D. Expansão de cultivos permanentes? Mas se o cultivo for permanente, não dá tempo de recuperar. Letra E. Recuperação de solos degradados? Agora sim, meu filho. Porque daí eu vou combater aquela produção itinerante. Lembra qual que era a produção itinerante? Eu esgoto um solo e sigo em frente. Eu esgoto um solo e sigo em frente. Agora o que que é? Plantou, esgotou. Enquanto você plantar em outro solo, você recupera o anterior. Aí quando você recupera o anterior, você volta para outro solo e aí você recupera outro solo. E você fica nesse fluxo, recuperando esse solo. Você pode fazer isso através de rotação de culturas, adubação verde, são várias formas de você fazer essa recuperação do solo, sem ficar expandindo e desmatando mais. Então você fica ali numa região delimitada, vai para cá, plantou, recupera esse, volta para cá, plantou, recupera esse, tá? Então recuperação de solos, clássico da prova do Enem, tá? Vamos lá, mais últimas agora, tá? Enem PPL 2023, olha só o que a questão trouxe pra gente. De acordo com o texto, a produção de café gerou mudanças no espaço urbano que estão evidenciadas no quê? O processo produtivo do café entrega vários subprocessos, questão que misturou geografia com história, realizados em unidades físicas bem definidas e caracterizadas no tempo e no espaço por elementos arquitetônicos, resultado de uma arquitetura específica e original, a fazenda cafeeira. O desenvolvimento tecnológico, ao inovar o processo produtivo, alcançou outros espaços além da fazenda. Então, quer dizer
dizer que a produção do café lá na fazenda alcançou outros espaços. De acordo com o texto, o café gerou mudanças no espaço urbano que estão evidenciadas no quê? Então, qual foram as mudanças que ele fez? Transporte no lombo de animais gerando problemas sanitários? Cuidado, porque o transporte no lombo dos animais era feito no início, era como o café era transportado no início. Esse transporte do café ele foi substituído na história ali do Brasil pelo transporte ferroviário. O café é o grande grão aí responsável pela expansão ferroviária e urbanização aí no Brasil, tá? Então não é aqui lombo, porque isso era feito no início. Derrubação da vegetação nativa, abrindo novas áreas de plantio. Apesar de a gente derrubar algumas vegetações do café, não é disso que está se tratando o texto. O texto está falando ali sobre as mudanças no espaço urbano. A derrubação da vegetação nativa aconteceu no espaço rural, não no espaço urbano. Letra C. Presença de trabalhadores livres no sistema de parceria, aumentando a produtividade. Cuidado, não é isso que ele está dizendo aqui. Trabalhadores livres, sistema de parceria. Qual foi a alteração no espaço urbano que aconteceu como característica nessa fazenda cafeeira ali, tá? Ele não está falando na relação trabalhista, ele está falando sobre mudança no espaço e não sobre o sistema de trabalho, nem nada disso. Ele está falando o que mudou no espaço urbano. Letra D. Plantio em regiões próximas aos centros urbanos, reduzindo os gastos com transportes? Não, porque essas plantações não eram próximas aos centros urbanos, elas eram feitas em fazendas cafeeiras. A grande característica é que alcançou outros espaços urbanos. A fazenda cafeeira é meio rural, alcançou o meio urbano. Como? Melhoria da infraestrutura de circulação, introduzindo ferrovias e diversificação de serviços. Ou seja, o café melhorou a infraestrutura de circulação, expandindo o sistema ferroviário e isso conectou o campo com a cidade, cortando o Brasil de ponta a ponta. Tá certo? É uma resposta meio modelo aqui, claro, que precisa ter um bom conhecimento, mas essa aula é para isso, porque vai cair uma questão no Enem 2025 sobre esse fundamento, e eu quero que você acerte, então eu tenho que trazer questões que eu quero que você acerte e explicar elas. Olha só o Enem 2023. A certificação produtiva apresentada no texto favorece a região citada, por promover o quê? O Instituto Nacional de Propriedade Industrial, o INPE, concedeu o registro da indicação geográfica IG na espécie denominação de origem, DO, para o produto banana na região Corupá. Essa região produz banana do subgrupo Cavendish, que guarda relação com o meio geográfico. Resulta disso uma das suas principais características qualitativas, o sabor doce mais pronunciado aliado a uma menor acidez. O registro IG permite delimitar uma área geográfica, restringindo o uso do seu nome dos produtores e prestadores de serviços da região. A espécie DIG, chamada denominação de origem, reconhece o nome de um país, região, cidade, cujo produto ou serviço tem certas características específicas graças ao seu meio geográfico, incluindo fatores naturais e humanos. Na região de Corupá, inúmeras famílias rurais se beneficiaram da produção das bananas em um meio ambiente único e inigualável, não apenas pela peculiaridade do clima e do relevo, mas também pelo saber fazer, saber tradicional, cultura, preservação tradicional. Pelas tradições e culturas. Produzir banana é uma atividade emblemática na região e o produto está presente na agricultura, nas festas e nos eventos, na agricultura e no artesanato. Uma questão que relaciona agricultura com sociologia. A certificação produtiva apresentada, no caso, certificar a banana de Corupá ali, apresentada no texto, favorece a região citada por promover o quê? O que ela promove? O saber, a tradição, a cultura. Letra A. Manipulação do mercado interno? Não está sendo manipulado o mercado interno. Não está privilegiando aquela região. Não é esse o objetivo. Letra B. Legalização da mão de obra local? Ela já é uma mão de obra legalizada. Letra C. Valorização da identidade comercial? Essa me chama atenção, né? Lembra quando a gente fala de cultura? A gente fala de identidade. Identidade, cultura, patrimônio. Muito cuidado, que questão de geografia, agricultura pode trazer esse conteúdo também. Incorporação da tecnologia moderna? É uma produção familiar, tradicional da banana, não mecanizada e moderna. Letra E. Eliminação da concorrência internacional. Que concorrência internacional se essa banana é produzida só em Corupá? Que concorrência internacional? Está sendo produzida essa banana na Rússia? É claro que não. Então, o que traz aqui como característica é a valorização da identidade comercial. Isso aqui pode aparecer de outras formas, tá? Como alimentos típicos da Bahia, alimentos típicos de Minas Gerais, do Rio Grande do Sul. Isso aqui sendo patenteado. Alimentos que são típicos e característicos de uma região do Brasil. E isso traz toda uma valorização. Aquilo ali é daquela região. Se for comercializar em qualquer outro território, vai carregar o nome da região. Né? O pão de queijo de Minas Gerais, daqui a pouco, digamos assim, né? A erva mate lá do Rio Grande do Sul, entende? O acarajé da Bahia, ou seja, vai carregar o nome da região. Por quê? Porque é uma identidade, é patenteado. Vamos fazer as últimas duas aqui rapidamente? Olha só. As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam o problema ambiental exposto.
intensifica o quê? Solos salinos, processos de salinização do solo, ou alomórficos, apresentam como característica comum uma concentração muito alta de sais solúveis ou de sódio trocável. Eles ocorrem em locais mais baixos de relevo, em regiões áridas e semiáridas e próximo ao mar. Em regiões semiáridas, por exemplo, polígonos secos do Nordeste brasileiro, os locais menos elevados recebem água que se escoa dos declives adjacentes, processo de lixiviação, durante as chuvas que caem em alguns meses do ano. Essa água traz soluções de sais minerais e evapora-se rapidamente antes de infiltrar-se totalmente, havendo então cada vez que esse processo é repetido, um pequeno acúmulo de sais no horizonte superficial que, com o passar dos anos, provoca a salinização do solo. Nas últimas décadas, a expansão das atividades agrícolas na região tem ampliado esse processo. O que acontece, pessoal? Como é que acontece o processo de salinização? Ele está dizendo que uma região mais alta e uma região aqui mais baixa, tá? Imagina que essa região mais alta está sendo plantada aqui e está sendo utilizado aqui, por exemplo, fertilizantes, tá? Vem a chuva e carrega esses fertilizantes aqui para esse solo. Quando a chuva vem para cá, ela evapora rapidamente. Só que quando ela evapora rapidamente, ela deixa esses nutrientes aqui no solo. Isso deixa esse solo salinizado, tá certo? Era para que essa água, ela fizesse o processo de diluição desse sal ali, né? Para ocorrer a infiltração, para ele penetrar melhor no solo. Mas como a água, ela chega ali e evapora rapidamente, aquele solo fica na superfície. E aí ele fica ali salinizado, aquele solo fica com excesso. Por que isso acontece? As atividades agrícolas desenvolvidas na região mencionada intensificam um problema ambiental exposto, ao fazer o quê? Realizar florestamento de pinos, desrespeitando a prática de pousio. O que isso tem a ver com região semiáridas? Florestamento de pinos. O que isso tem a ver com o processo de salinização? Em algum momento ele falou em reflorestamento, em plantar outros tipos de árvores. Em algum momento ele falou sobre a prática de pousio. A gente pode pensar, o que seria a prática de pousio? Né? A prática de deixar ali, por exemplo, descansando, a prática de deixar mais parada, pousar, né? Pousio seria a prática de você deixar pousado. É disso que Deus está falando? Em nenhum momento. Então, tipo assim, seria uma alternativa meio maluca de você marcar. Em nenhum momento do texto ele fala sobre isso. Letra B. Utilizar sistema de irrigação, desprezando uma drenagem adequada. Aqui a gente tem um problema relacionado à salinização. Por quê? Porque imagine que isso pode acontecer com a chuva, mas você entende que se eu utilizar um sistema de irrigação de forma desadequada aqui, isso aqui vai carregar esses nutrientes aqui para baixo e vai acontecer o mesmo efeito da chuva ali, carregando esses nutrientes, a água vai evaporar e vai deixar o solo ali salinizado? É a mesma característica, tá? Instalar açude nos grotões, retardando a velocidade da razão fluvial. Em nenhum momento ele falou de açudes como problema ambiental. Desmatar áreas de preservação permanente, causando assoreamento. Ele não está falando de assoreamento dos rios, ele está falando de salinização, tá? Solos salinos, alomórficos. Ele não está falando de assoreamento, que é um outro impacto ambiental, certo? O assoreamento é quando aqueles dejetos são carregados para o rio e aí diminui a profundidade do rio. Isso é o assoreamento. Eu tinha um rio ali com uma profundidade, sei lá, de 5 metros, só que ele começa a ter vários rejeitos aqui e esse rio fica com uma profundidade de 1 metro. Isso aqui é perigoso porque quando esse rio subir, ele avança para a cidade. O que aconteceu em Porto Alegre, né, no ano passado, no Rio Grande do Sul como um todo, né? Aplicar fertilizantes de origem orgânica modificando a química da terra. Não é fertilizante de origem orgânica o problema. O problema é o uso de fertilizante associado a um processo de drenagem, né, um processo de irrigação inadequado, que faz com que esses fertilizantes que são aplicados e que estão em excesso sejam levados pela água, essa água evapora e fica apenas os nutrientes. Esses nutrientes causam um processo de salinização do solo, né? Depois precisa ser corrigido. Então sobra a letra B. Questão extremamente específica de 2022, mas que é bem importante. Vamos fazer a última do Enem 2024, só para provar para você que cai na prova, tá? Porque essa aqui poderia ter sido uma de 2025, mas caiu no 24 PPL. Então se prepara para Enem 2025 e no final eu quero que você deixe um comentário aqui de quantas questões você acertou das 15 que a gente fez. A dinâmica socioespacial apresentada no texto baseia-se na característica do seguinte modelo produtivo. As principais culturas são a de soja e milho, mas o Matopiba tem potencial para crescer ainda mais em vários outros setores da agricultura. Dá um sorriso que você sabe o que significa Matopiba agora. O preço baixo das terras comparado aos estados e o terreno plano ideal para a agricultura são os principais atrativos dessa região. Os avanços tecnológicos facilitam a produção em qualquer tipo de solo, também permitindo o desenvolvimento nessa nova fronteira agrícola. A dinâmica socioespacial apresentada no texto baseia-se em qual modelo produtivo? Matopiba, agronegócio, é familiar? Claro que não, né, galera? Opa, saiu até minha tela, né? Claro que não é familiar, né? Familiar é tipo o MST. É orgânico, alternativo, agronegócio, tecnológico? Claro que não. É itinerante? Não, itinerante foi no começo centro-oeste, aquela expansão da soja ali. Matopiba já não é um comércio itinerante, eles precisam aumentar a cadeia produtiva, então eles utilizam várias tecnologias já, né, de sensoriamento remoto, GPS, de recuperação de solo, de maquinário, né, estudam o solo. É o agronegócio utilizando tudo ao seu favor. Agroflorestal?
Lembra que eu expliquei para você daqui a pouco o que foi o agroflorestal? Agroflorestal é árvores no meio ali da produção, tá certo? E a gente faz processo de reflorestamento. Isso é o agroflorestal, o agroindustrial, tá certo? Então não é aqui agroflorestal, só fala pra gente um modelo moderno, tá certo? Um modelo moderno que envolve mecanização, tecnologia, questão simplesmente meio que decoreba aqui de agricultura, mas que foi abordado para a aula bem no início dela. E aí, mereceu o teu like? Gostou dessa aula aqui completíssima? Essa aqui é uma grande aula de agricultura, revisão estratégica aí para sua prova do Enem. Revisão não, né? Aulão mesmo de agricultura para você acertar. Essa questão vai te garantir pelo menos mais 4 questões na prova de humanas. Você vai sair aí dos seus 30, 20 e poucos acertos para mais de 35 até mais de 40 acertos em humanas se você pegar bem as bases, tá? Lembre-se que a gente está resolvendo todas as provas do Enem aqui no canal, então eu te vejo ao vivo também na resolução dessas provas ou vendo elas gravadas depois para estudar para a prova. Um grande abraço, deixa um comentário o que você achou aqui, não esquece do hype, valeu, até a próxima!